Então você entende que o conceito de concorrente não precisa ser necessariamente aquele que está no mesmo ramo de atividade que você, aquele que tem o mesmo produto ou serviço que você, entendeu? Você precisa entender que concorrente é toda aquela empresa que acaba pegando uma fatia do mercado. Muito bem, de volta aqui, pessoas. E nessa aula eu vou falar para vocês a respeito do onde. E quando eu falo do onde, eu quero dizer onde você vai vender, ou onde está o seu público, ou onde estão os seus concorrentes. Em resumo, eu quero falar aqui de uma parte muito importante do planejamento de marketing, que muitas pessoas, principalmente no marketing digital, acabam ignorando, que é a análise do ambiente. Você precisa fazer uma análise do ambiente para entender quais são os pontos de oportunidade, quais são os pontos fortes, fracos que você tem no seu negócio, enfim. Então, quando eu falo sobre a questão do local, do onde, por exemplo, eu posso criar uma empresa que vende tortas. Imagina que eu vou vender uma loja, aliás, eu vou criar uma loja que vende tortas, ok? E aí essa loja vai ficar dentro do centro comercial, que inclusive é onde fica o meu escritório. No centro comercial, só para vocês saberem, ali é uma área totalmente empresarial, tá bom? E aí, um pouco, alguns metros de distância, a gente vai ter ali alguns condomínios, mas a maior parte residencial mesmo fica bem distante, tá bom? Muito bem, então com isso eu já consigo ter uma ideia de que a maior parte do público vai ser formada por funcionários das empresas dos arredores. E aí vamos supor que eu tenha um conjunto de prédios e eu sei que os funcionários daquele conjunto empresarial vai até o centro comercial. Então, qual é a análise que eu preciso fazer? Eu preciso ir até o local, andar até o centro comercial, fazendo o mesmo trajeto que eles fazem, para eu verificar quais são as empresas, quais são os estabelecimentos que tem no meio do caminho. O que eles vendem? Eles vendem o mesmo produto que eu? Então vamos supor que nesse trajeto eu consigo identificar apenas um estabelecimento que venda tortas. Pronto. Então eu sei que eu tenho um estabelecimento que concorre diretamente com o meu produto. Mas eu preciso analisar o que o público procura. Quando eles saem dali, o que eles fazem, entendeu? Para onde que eles vão, enfim. Então eu preciso entender o comportamento do meu público. Eu não posso simplesmente saber quais são os concorrentes que eu tenho ali na região. Porque só para vocês terem uma ideia, muitas pessoas podem achar que concorrentes da Netflix são outros canais de streaming, ou até mesmo canais de TV pago. Mas a Netflix ela tem um concorrente que não tem nada a ver com série, com filmes e tudo mais, que são jogos. Porque quando a TV está sendo utilizada por aquelas pessoas que estão jogando, significa que a Netflix não está sendo utilizada. Então você entende que o conceito de concorrente não precisa ser necessariamente aquele que está no mesmo ramo de atividade que você, aquele que tem o mesmo produto ou serviço que você, entendeu? Você precisa entender que concorrente é toda aquela empresa que acaba pegando uma fatia do mercado, mesmo não tendo o mesmo produto. Então, se o público, em vez de ir no seu estabelecimento, está indo para outro lugar, você pode ter certeza que essa pessoa é o teu alvo. O teu concorrente que vende torta, ele pode não ser a maior ameaça nesse caso. Ok até aqui? Então essa é uma das coisas que você tem que verificar. Faz o trajeto, verifica quais são as empresas que estão no meio do caminho que vendem o mesmo produto que você. Segundo, analisa o comportamento do público. O público sai da empresa e vai para o centro comercial em qual momento? É no horário do almoço? Estamos falando de um público empresarial, né? É no horário do almoço, é antes do expediente, é após o expediente, tenho que verificar essas coisas. Por quê? Porque aí eu já tenho uma ideia que no final de semana já tem uma queda do faturamento, já tenho que prever isso, né? E se não tiver, aí eu tenho que fazer uma análise. Por que não tem uma queda do faturamento? Eu já estava esperando isso. Então quem são essas pessoas que estão consumindo aqui? Outra coisa que eu preciso entender, por que o meu público para no meio do caminho? Na hora do almoço, por exemplo, eles não vão comer uma torta, eles vão comer uma outra coisa. Tudo bem, então depois do expediente não fizeram isso. Por que não fazem isso?
eles estão otimizando o tempo e eles param no primeiro estabelecimento que eles vêm, então talvez seja melhor eu fazer uma parceria com um micro-ônibus e esse micro-ônibus leva as pessoas até o meu estabelecimento. É isso que eu preciso fazer, entendeu? Entender qual é a necessidade do meu cliente, entender qual é, a vantagem que eu ofereço para ele. Uma vez que você consegue identificar essas coisas, aí você já consegue ter uma vantagem competitiva dentro do teu mercado. É isso.